Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? É uma imensa satisfação ter você comigo para mais um Papo Pentecostal. Na semana anterior, nós tivemos um Papo Pentecostal Gamer e nessa semana o assunto vai ser extremamente teológico, legalismo. Você é um crente legalista? Antes de eu entrar nesse importante assunto que vai fazer diferença na sua vida, por favor, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Vem comigo! Se você é um legítimo crente pentecostal, você já sentiu na pele o legalismo. Irmã, você tá de calça? Irmão, barba, onde já se viu um negócio desse? Irmã, que batom vermelho é esse? Ah, Deus não se agrada disso, você não vai entrar no céu por conta disso. O legalismo definido nada mais é do que qualquer tentativa de se buscar a aprovação de Deus a parte da obra suficiente que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Paulo teve um intenso combate com os crentes da Galácia, porque esses, envenenados por falsos mestres, eles passaram a acreditar que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. E por conta disso, começaram a observar a lei de Moisés como uma forma de se obter a aprovação de Deus e com isso a sua justificação. O legalista erra porque ele olha para a cruz de Cristo e não vê ali uma salvação suficiente. O legalista se equivoca porque ele acredita que pode ser aprovado por Deus pelos méritos que ele pratica ou que ele obtém. O legalista fracassa porque, aos olhos de Deus e da sua santidade, não há um justo sequer. E a única forma de Deus aceitar alguém em sua presença é por causa da graça de Cristo e da justiça de Cristo que é creditada a essa pessoa quando ela, iluminada pelo Espírito Santo, crê para a salvação. O legalista olha para a cruz e diz assim: Jesus, você falhou, eu preciso me salvar sozinho, eu preciso me garantir. O legalismo promove desunião, cria contendas, gera disputas, segrega a igreja entre santos e não santos. O legalismo é diabólico. O grande erro do legalista é confundir a santificação com a justificação. O legalista acredita que ele é salvo porque ele se santifica. O Evangelho da Graça, contudo, nos mostra que nós nos santificamos porque já fomos salvos. O legalista tenta comprar a Deus com a sua suposta santidade, mas aquele que foi salvo pela graça, ele toma a decisão de viver a graça de Cristo e a santificação como uma forma de retribuir do dom gratuito que ele recebeu. O legalismo ele é paralisante. O legalismo aprisiona a mente. O legalismo mantém a pessoa num cativeiro constante, aonde ela não se sente aceita por Deus, porque quando ela exerce a humildade cristã, ela reconhece que nem os seus mais intensos e sinceros esforços são suficientes para que ela viva uma vida perfeita aos olhos daquele que tudo vê e que tudo sabe. Por conta disso, o legalismo tira de nós a alegria da salvação, tira de nós a confiança em Jesus e faz com que voltemos os nossos olhos para as nossas vidas, que são inconstantes, que são passíveis aí de mudanças, que são influenciadas por fatores externos e internos e que muitas vezes turvam a nossa confiança em Jesus. O legalista não tem paz porque a sua consciência o acusa constantemente e o fato dele se sentir culpado faz com que ele tente sobrecarregar com o fardo pesado que ele próprio carrega as pessoas que estão à sua volta. Por conta disso, o legalista se torna um terror na igreja da qual ele é membro, porque ele vê pecado em todo mundo e, na verdade, ele está simplesmente fazendo com que o sentimento de inferioridade que ele possui seja distribuído com as pessoas. Se você fosse capaz de obter salvação pelas suas escolhas pessoais ou pelos seus acertos, não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz do Calvário por você. A morte de Jesus é uma declaração de Deus suficiente de que você é um pecador, de que não existe nenhuma possibilidade de você nem sequer entender ou buscar a Deus, e de que Deus, por sua graça, por intermédio do Evangelho, deve alcançá-lo para livrá-lo da sua terrível e irremediável situação. O Evangelho da Graça deve promover em nós uma libertação de qualquer tentativa humana e fútil de tentarmos remediar o nosso problema com os nossos méritos, com os nossos acertos.
Afinal de contas, a Bíblia é enfática em afirmar que não há um justo sequer. A grande questão é que é muito mais fácil você trocar de roupa, você parar de falar gírias, do que você viver uma vida com um coração transformado. É mais fácil trocar de roupa do que de caráter. É mais fácil parar de comer e de beber em excesso do que você assumir uma vida de responsabilidade plena em Cristo pelos seus atos. O legalismo ele é atraente porque ele faz você se sentir bem quando você simplesmente passa a ter comportamentos diferentes, muitas vezes ocultando um coração que ainda está sujo, pervertido e não regenerado pela graça de Deus. No Evangelho da Graça, não adianta trocar de roupa, tem que mudar de vida. No Evangelho da Graça, não adianta parar de fazer coisas se você não faz coisas novas para a glória de Deus. No Evangelho da Graça, não é o seu sucesso que te justifica com Deus, mas são os méritos do mediador, de Cristo, que nos confirmam aceitos e justificados na presença do Pai Celestial. O legalismo produz glória para aquele que o observa. Eu sou um crente top. Não bebo, não jogo, não fumo, não falo mal de ninguém, não uso roupa indecente, não uso barba. Jesus fica de lado. Mas aquele que foi salvo pela graça e entende a mensagem do Evangelho, ele recorre e se remete à misericórdia de Deus e ele fala, não a nós, Senhor, mas o seu nome renderemos glória. A salvação pertence ao Senhor. O legalismo ele é paralisante, porque se você é um legalista honesto, você sabe que você não atinge o ideal e por conta disso você deixa de ter certeza de salvação e por não ter certeza daquilo que deveria ser o motor de combustão da sua vida, você fica entregue à própria sorte, ao abatimento, à depressão, à tristeza e você não faz nada pelo reino. Agora, se você é um legalista convencido, orgulhoso e cego, você vai se achar tão crente que você vai fechar o céu para as demais pessoas, porque para você ninguém vai prestar. Quando isso acontece, nós temos duas situações difíceis de administrar na igreja. O legalista honesto, ele se entrega à depressão, ao abatimento, ele não faz nada. E o legalista orgulhoso, além de não fazer nada, atrapalha quem está tentando fazer, porque ele fecha a porta do reino para quem tem que entrar nele por causa do Evangelho. Talvez você esteja vivendo anos na igreja, abatido, triste, sem perspectiva, porque você não se sente bom bastante para ser aceito por Deus. Graças a Deus, Jesus foi bom bastante, e a sua morte na cruz, a sua ressurreição, confirmam que o Evangelho é uma verdade, e que Deus salva o pecador, e salva pela graça. O grande lema dos reformadores, o sola gratia, deve ecoar no seu coração nesse momento. É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos nova criação, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É para, não é pelas. Você não é salvo pelas boas obras que você pratica, mas se a salvação entrar no seu coração, alguma coisa diferente vai acontecer em você. Se a salvação não é dada por mérito, ela não vai ser perdida por demérito. Deus sabe as nossas fraquezas, Deus sabe as nossas inconstâncias, por isso Ele nos deu uma provisão perfeita, que nos preserva e que ajuda todos aqueles que foram regenerados a chegarem perseverantes até o fim, dentro do seu plano eterno, de nos tornar conforme a imagem de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a voltar para a Escritura. Quero convidar você a mergulhar no Evangelho, a ler a sua Bíblia, a ler obras de grandes reformadores. Não se deixe aprisionar por falsos conceitos, por doutrinas de homens e por tantas coisas que são apresentadas para nós como palavra de Deus. Deus tem algo com o povo dele. E aquilo que Deus nos provisionou em Cristo é perfeito e é completo. Nós podemos descansar e repousar na obra perfeita que Jesus consumou na cruz do Calvário. Paulo afirmou que ele não se gloriaria em nada além do que na cruz do Salvador. Ele sabia que não tinha mérito algum, então ele confiou nos méritos do mediador, Cristo, o nosso Salvador. Repouse na graça de Cristo, confie na obra da cruz, confie que Jesus Cristo completou a obra. Ele não gritou está consumado à toa. Ele disse isso para que nós que confiamos nele para a salvação possamos descansar das nossas vãs e inúteis tentativas
de nos justificarmos com as nossas próprias obras. Ninguém pode, ninguém consegue. Aquilo que Deus revelou é absoluto. E o caminho da salvação foi revelado na fé pessoal em Jesus Cristo, recebendo a justiça acreditada a nós por Ele, pela vida perfeita que Ele viveu, pelo sacrifício absoluto que Ele ofereceu e pela certeza que temos que pela sua ressurreição, Deus aceitou a sua obra e prometeu salvação a todo aquele que nele crê. Eu desejo de coração que essas palavras encorajem você a redescobrir o Evangelho de Cristo. Se você precisar conversar, precisar de conselhos, precisar de ajuda, deixa aqui no comentário a sua pergunta, fale comigo, mande mensagem, vai ser um prazer poder partilhar com você do Evangelho da Graça. E se você está na cidade de Campinas e quer encontrar uma alternativa ao legalismo que nós encontramos em muitos arraiais evangélicos, venha conhecer a nossa igreja, Igreja Pentecostal Reformada, e venha ouvir o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus, venha ouvir uma mensagem que coloca Cristo no centro das nossas vidas. E no Evangelho que Ele nos deu, nós podemos encontrar a perfeita solução de Deus para restaurar o pecador e mantê-lo transformado na sua presença. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente, em nome de Jesus.